Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. E aí, pessoal? Vamos chegando, pouquinho por pouquinho. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar com vocês sobre algo que está acontecendo na minha comunidade, nas deusas que me acompanham, que está acontecendo comigo e que às vezes a gente fica assim, poxa vida, né? Como fazer diferente? Como agir diferente com isso? E aí a gente entra num lugar de cobrança maior ainda, né? E a grande sacada é muitas vezes a gente aceitar algumas coisas e para poder modificar. Por que eu tô falando isso, né? Porque hoje eu percebo, né, estando com mulheres, atendendo mulheres, né, o meu grupo de mentoria das Shaktis, aí as deusas que estão fazendo essa jornada do feminino comigo, como é interessante o quanto a mulher ela se culpa, se cobra, o quanto ela se julga, o quanto tem medo muitas vezes, né, medos, e quanto isso acaba baixando a frequência, né, a sua frequência. E o que isso tem a ver, né, com amor? Com o amor dos outros, com o amor da gente mesmo. O que isso tem a ver? Essa autocobrança, esse perdão, essa culpa que a gente carrega, a maneira que a gente se trata. O que isso tem a ver com os relacionamentos que a gente vive? Porque como eu tô falando pra vocês aqui já faz mais de um mês aí, até mais, que eu comecei a trazer isso muito forte aqui, tô sentindo cada dia mais de fazer esse movimento, de trazer esse movimento de a mulher realmente se amar inteira, né? Como é uma mulher que se ama por inteiro? É uma mulher que quando ela tá no seu período de oscilação emocional, ou seja, quando você tá passando os seus desafios na sua vida, você não entra nesse lugar de cobrança com você mesma, de culpa por não estar conseguindo fazer as coisas diferente. Hoje minhas mentoradas falaram isso no grupo. Eu estou fazendo... Teve uma delas que ela botou assim pra gente. Eu acordei 7 horas, levei meu filho na escola, fui malhar, fiz minha aula do meu curso, fiz café pro meu filho. Acho que ela falou que levou ele na escola. Já era quase meio-dia e ela ainda tava lá se criticando, achando que ela não tinha feito nada, que não tinha rendido. Poxa, gente, que cobrança é essa? Da onde que vem isso? Olha quanta coisa... Em uma manhã, uma mulher, uma mãe, conseguiu fazer 7 horas da manhã treinando, malhando. E achando que não tá sendo suficiente ainda. Por que quanto mais você faz, menos você acredita ser o suficiente? Por que você se culpa tanto? Por que você se cobra tanto? Que medo é esse que você carrega? Que te faz estar nesse lugar? E esse mesmo medo que te faz estar nesse lugar com você mesmo é o medo que faz você se conectar ou permanecer em relacionamentos aonde você recebe a mesma cobrança. Aonde você se sente culpado às vezes por não estar atendendo a expectativa do outro. Aonde você acredita que precisa fazer muito mais do que você faz para de repente a outra pessoa enxergar o teu valor. Só que aonde eu quero chegar com isso, né? Aonde eu quero chegar com essa fala? É que você não tá se dando aquilo que precisa se dar. Se você não consegue ser mais amorosa com você, respeitando o teu ciclo, as tuas fases, porque, gente, somos mulheres. Mulheres são cheias de fases. E não é só durante o período de um mês que você tem muitas fases. Às vezes é num dia. E aqui nessa experiência aqui na Terra, a gente vive uma teoria que é a teoria do caos, onde a gente oscila. Uma hora tá lá em cima, uma hora tá lá embaixo. Uma hora tá lá em cima, uma hora tá lá embaixo. E como se não bastasse essa lei da física que traz essa dualidade, como é em cima e embaixo, traz essa dança e esse movimento, nós mulheres ainda temos a nossa conexão com as fases da lua, que faz a gente oscilar ainda muito mais emocionalmente. E quando você não tem consciência disso, quando você não tem consciência de como tá
a lua no céu conectada com você, mulher, você entra num lugar de rigidez, onde você se culpa e se cobra demais. Quando você tem que se amar e entender que você não é esse dia ruim, você não é esse medo que você tá sentindo, você não é esse fracasso que muitas vezes você sente por não estar conseguindo fazer mais daquilo que você já faz. Porque você já faz muito. Se eu e você parar pra conversar em todas as coisas que você faz na sua vida, isso é muito. Só que você ainda acredita que é pouco. Por quê? Por conta desses medos inconscientes, dessas feridas que você carrega, que é o que precisa ser curado. Muitas vezes dessa história que você vive, já viveu, né? Desde que você era criança. Então, como é que você vai conseguir se amar de verdade, se acolher nesses dias turbulentos, que todo mundo tem dia turbulento. Eu tenho dia turbulento. Eu tô aqui na minha semana pré-lunação, onde sim começam as oscilações emocionais. A gente começa a acessar os gatilhos da nossa personalidade, do nosso instinto. E quando a gente tá em um relacionamento, quando a gente convive com pessoas, não precisa ser necessariamente um relacionamento amoroso, mas quando você convive, o relacionamento que você tem no seu trabalho, com a sua família, quando você tem essa troca com mais pessoas, você começa a acessar esses gatilhos. E é o que te faz muitas vezes estar irritada. É o que te faz muitas vezes você se julgar e se cobrar por ter estourado com alguém. E isso vai te afastando, ó. Essa cobrança vai te afastando desse amor. Só que se você não tem consciência de que são os teus medos, os teus gatilhos inconscientes, exatamente quais são eles que precisam ser olhados, você vai continuar achando que é normal, que você não é boa o suficiente, que você não dá conta mesmo fazendo muita coisa. Você vai continuar nesse lugar de culpa, mulher. Enquanto tu não curar as tuas emoções, você não vai conseguir se amar de verdade. E sem você se amar de verdade, aceitar quem você é, trabalhar perdão. Perdão por muitas vezes a gente não dá conta de tudo, ou perdão porque às vezes a gente queria ter feito mais e não conseguiu fazer mais. Você já parou pra pensar quantas vezes você queria ter feito mais e não conseguiu fazer mais? E aí você acha que fez errado ou que faltou alguma coisa. Seja por um relacionamento, seja na criação do teu filho, seja no teu trabalho, seja algum projeto que você precisava ter dado conta e não conseguiu. Aí você entra nessa cobrança, nessa culpa. E pra que isso? Quando o que tu mais precisa fazer é nesse momento se olhar com uma amorosidade e entender: eu não sou essa emoção. Eu não sou isso. E quando que vem essa leveza nesse processo? Quando a gente cura essas emoções profundas. Que aí a gente vai acessando mais esse amor. Aí a gente vai acessando mais esse cuidado, mais essa compreensão. Essa sincronicidade com a lua no céu. Que isso é muito importante. Porque muitas vezes por que a gente fica caindo, oscilando demais e não conseguindo sair da oscilação? E daí energeticamente a gente fica, né? Vai e vem, sobe e desce, desce e sobe. Por que que isso acontece? Porque a gente não tem conhecimento ainda, informação para, no lugar onde estamos, como mulheres, conhecer mais os nossos processos e nos conhecer melhor. Porque quando você sabe que você está no seu período menstrual X, no seu ciclo de mulher X, e que a lua no céu é X, e você entende que essa lua do céu trabalha isso, isso e isso, e que você tá naqueles dias onde é mais normal você oscilar por natureza, não tem como brigar contra a natureza. Você tem que aceitar. E é nesse momento que o bicho pega, que a gente quebra padrões. A gente quebra padrões quando a gente consegue entender que é nesse momento que é separado o joio do trigo. Porque aí você tá se sentindo mal por conta daquilo que fez ou que deixou de fazer, né? Você olha pra trás muitas vezes e se culpa. Poxa, cara, devia ter feito diferente, devia ter feito andado por aquele caminho. E se eu tivesse me controlado um pouco mais e não tivesse de repente dito aquele sim quando eu quis ter dito não, né? Como teria sido?
Aí a tua mente ela começa a trabalhar nesse lugar de te colocar em mais culpa, te colocar em mais cobrança, te colocar em mais crítica. E aí você vai entrando nessa frequência energética. Por quê? A tua mente ela tá entrando. Você tá dando ouvido para essa mente. E quanto mais a gente se conecta com a nossa essência, com a nossa verdade, com nós mesmos, quando a mente começa a ir nesse lugar de querer te levar para baixar a frequência, que é onde você daí emocionalmente se destabiliza, que é onde daí você conecta com energias externas que ajudam a puxar mais você para baixo ainda, que é onde você de alguma forma perde as tuas forças. Quando você tem mais conhecimento, está mais conectada com você, te conhecendo, conhecendo as tuas fases lunares, conhecendo o teu corpo, conhecendo as tuas emoções, sabendo dar nome para essas emoções. Quanto mais você está nesse lugar, quando entra esse tipo de frequência de pensamento, você vai... por que eu tô me sentindo assim? O que tá acontecendo? Daí você já vai... Na hora você pluga. Eu vou lunar daqui uma semana. Então eu tô começando a entrar no meu fase de TPM, porque eu já ressignifiquei o TPM. Pra mim, TPM não é mais tensão pré-menstrual. Pra mim, TPM é tempo para mim, que é o que eu faço quando eu começo a entrar nesse movimento aí de oscilação emocional, de gatilhos emocionais, né? A personalidade começa a vir pra fora, começa a vir a tigresa braba, não tô mais na loba, começa a vir pra tigresa, irritar com tudo. Eu já entendo que é o meu momento de eu me resguardar, porque é o momento onde eu preciso mais de mim, que é onde eu preciso aprender a me amar um pouco mais, aonde eu preciso me nutrir mais de mim. E o que mais falta nas mulheres hoje é essa nutrição do feminino, delas mesmas. A Tami chegou aqui. Oi, deusa! E aí, Shakti, como você está? Que delícia ter você aqui. Que bom que você tá aqui um pouquinho. Tô falando aqui sobre esse movimento de autocobrança que as mulheres desenvolvem, né, a vida toda. Por nós mesmas, a gente se cobra muita perfeição, muita assertividade, porque a gente foi criada assim, né? A gente foi exigida muitas vezes nesse lugar. E as nossas feridas inconscientes, nossas dores, nossos traumas ainda fazem a gente repetir isso aqui quando a gente tá grande, mulher. E principalmente quando a gente escolhe olhar para esse feminino. Porque quando a gente escolhe olhar para esse feminino, vai emergir tudo aquilo que não te deixa você fluir com ele nessa energia, com leveza, com amorosidade. Pra quê, Andressa? Porque se eu tô escolhendo ir pro caminho certo, as coisas tendem a ficar piores ou mais difíceis. Porque agora é o momento de você curar. É momento de você encarar de frente as dores, encarar de frente a tua sombra. Aí sim você tem a oportunidade de se livrar disso. Enquanto você não olhar lá na raiz profunda onde tá isso, encarar de frente, vai continuar esse negócio, esse vai e vem. Uma hora tô bem, uma hora tô mal. E é normal, a gente vai oscilar, somos seres humanos, estamos encarnados aqui nessa experiência. A questão chave é: quanto tempo você fica nessa emoção? Porque isso vai refletir na tua energia. E a Tami tá aí, ó, bruxa da radiestesia para falar da energia pra gente. Quando você oscila energeticamente, é que você dá poder para todas aquelas energias que estão ao teu redor somente esperando você fazer isso para ajudar a prejudicar ou dificultar mais ainda o teu processo. Então, por isso que quanto menos oscilação você tiver e menos tempo você passar nessas energias, mais elevada você vai estar de frequência e mais você vai estar na tua fase da mulher solar, que é a mulher magnética, que é a mulher que realiza, que é a mulher que atrai. E quem é essa mulher solar? É a mulher que se ama, que se aceita, que se perdoa, que não se julga. Porque, mulherada, vamos lá. A gente já tem bastante gente fazendo isso por a gente, não tem? Mas você vai estar nesse lugar de estar se julgando e se culpando por coisas que muitas vezes você não teve como fazer diferente, não teve consciência, não teve condição. Aí mais você ainda vai estar se julgando, se apontando o dedo, já não basta tudo e todos ao teu redor? Se você... Oi, Dessa, linda! Uhul, seja bem-vinda! Ó, deixa eu ler os comentários aqui.
A Tami botou, sem cobrança, culpa, medo, etc. Eliminei 3 quilos ressignificando a TPM, aprendendo muito contigo. Gratidão, Tami. Fico muito feliz. A Tami aí, ela tá no processo da Kundalini, no processo de Shakti comigo, aprendendo sobre o sagrado feminino. E tá lindo de ver. Fico muito feliz em saber isso. Gratidão. Vamos ver aqui, tem mais. A Dessa chegou, ó. Exatamente, baixou a frequência, energias não legais grudam. Oi, Alisson, tudo bom, querido? Aí o Alisson também. Então, é isso. E aí, nesse processo todo, já eu tava dizendo, né? A Andressa chegou ali, eu parei pra ler um pouquinho. Hoje a gente tá falando sobre autocobrança, sobre culpa, sobre medo e sobre se amar de verdade. Que todas essas coisas que vêm antes vão dificultando a gente se amar. Porque, vamos lá, a vida já coloca aí um monte de... Você atrai pra você um monte de situações e pessoas que te julgam e que lembram pra você os teus efeitos, né? Aquilo que você precisa melhorar. São pessoas que estão aí pra fazer esse movimento. Aí, se você, nessa hora, não aprender a não se culpar e não se julgar, você vai estar somatizando ainda mais oscilação emocional e baixando a tua frequência energética. E aí, todos os processos que você está vivendo que são difíceis, eles se tornam mais desafiadores ainda. Porque não basta as tuas resistências internas de ir para esse lugar de amor próprio, para acessar esse poder e essa magia que é o feminino, ainda vem ao teu redor todas as energias que também não querem que você vá. E é essa hora, gente, quando você começa nesse movimento de o que é que tá acontecendo comigo agora? Que momento que eu tô? Em que fase que eu tô da minha lua? O que tá acontecendo ao meu redor? O que tá acontecendo comigo? Quando você vem para esse lugar de se autoconhecer como mulher, aceitando quem você é, se acolhendo e se perdoando ao invés de se julgar, aí você vai fazendo o processo contrário. Você vai elevando a tua energia, as tuas curas, os teus processos de ressignificação, eles vão se tornando mais leves e você vai entrando mais nessa mulher solar, que é essa mulher que se ama, que magnetiza, que atrai. Essa mulher que sabe aonde quer chegar, tem clareza do seu caminho, sabe aonde tem que ir e não deixa nada ao redor distrair ela. E às vezes isso que você está buscando é viver um propósito de vida mais leve e não necessariamente você trabalhar com terapias, não é isso que eu tô falando, é um propósito da sua vida com mais leveza. Às vezes você quer um relacionamento mais harmonioso com uma pessoa que te ame, que te respeite, que te valorize como a deusa que você é. Só que lembra, gente, eu tenho falado muito isso aqui, se você não começar fazendo esse caminho por você, ninguém ao teu redor vai fazer. E tudo que chegar até ti vai ser para reforçar esse julgamento, essa cobrança, para ativar e acessar, avivar os teus medos. Enquanto você não encarar de frente isso e você não aprender a se olhar com mais amor, todos esses desafios eles vão ganhar força. Vai ficar mais pesado ao invés de ficar mais leve. Entende? Por que eu tô trazendo isso hoje? Porque no meu grupo, né? No meu grupo das Shaktis, da minha mentoria, hoje foi um dia onde todas vieram com a mesma questão sendo trabalhada. A autocobrança. Fazem de tudo. Acorda às 7 horas da manhã, treinou, fez o curso, fez café pro filho, levou o filho na aula. 1000 coisas fizeram e ainda tava frustrada e achando que não tinha feito nada. Por que essa mulher que já realiza muito ainda acha que não é o suficiente? O que tem de errado? O que é que não deixa ela olhar pro tamanho da grandeza daquilo que ela já faz, que ela já é? Aquilo que tá oculto no inconsciente. Os medos, os traumas, as crenças sobre você mesma, que vão afastando você dessa aceitação e desse amor, que tem que começar por ti. Enquanto você não aprender a se amar de verdade e não se tornar inteira em você, ninguém e nada ao teu redor vai agir dessa forma. E aí, cada vez mais, nessas oscilações de energia, nessas oscilações emocionais, que é normal para nós mulheres. Nós somos mulheres. E mulher oscila por natureza, mulher é cíclica por natureza. Não adianta você querer brigar e resistir a isso. É hora de acolher essa ciclicidade
e aprender a se conhecer. Porque quando você estiver nesse processo onde as oscilações vão estar muito grandes, ao invés de você ir para a cobrança, para o julgamento, para a culpa, você vai para o acolhimento, para a nutrição, para o cuidado. E isso vai trazendo mais leveza para a tua vida. Isso vai te deixando mais conectada contigo. Vai acessando e ativando esse amor interno. Entende? Quero fazer um convite para quem está assistindo ou vai assistir gravado. Se você quiser entender mais sobre isso que eu estou falando, escreve feminino aqui embaixo para você participar do meu processo seletivo, da minha consultoria gratuita para mulheres, onde eu vou ajudar você a entender quais são esses medos, da onde eles vêm, quais são essas culpas, quais são esses traumas, da onde está vindo toda essa cobrança, esse julgamento. E lá vou te mostrar um plano para você resolver curar isso em você, para que você possa se empoderar de ti. Então escreve feminino aqui, preenche o formulário da seleção e vem comigo, deixa eu te mostrar esse caminho. Deixa eu te ajudar a entender o seu caminho, porque o caminho é seu, deusa. É seu, não é meu. Eu só vou te ajudar a mostrar o que você precisa olhar. Então, ou seja, o que é que eu não estou vendo que não deixa eu me amar de verdade? O que é que eu não estou conseguindo encontrar em mim que faz toda hora eu estar me cobrando, me chicoteando? Gente, o que mais tem hoje é mulher nesse lugar de autocobrança. Você já está fazendo muito e você acha que precisa fazer mais para ter validação, para ser aprovada, para ser amada. E você tá exausta de estar nesse lugar. Eu sei muito bem. Eu sei muito bem. Porque como eu disse, eu tenho falado também esses dias aqui, falei segunda-feira na live, eu vim desse lugar onde eu não tive apoio. E por não ter apoio, eu precisei ser uma mulher onde a vida toda eu precisei dar conta de tudo. Não tive apoio e precisei dar conta de tudo. E nesse lugar de dar conta de tudo, eu desenvolvi essa autocobrança. E todas as vezes que eu não conseguia realizar aquilo que eu acreditava que tinha que ser realizado por mim, pra mim ser validada, pra mim ser amada, pra mim ser reconhecida, pra mim ser vista, eu me culpava. Aí eu misturava. Misturava o quê? A autocobrança com a culpa, com o medo de não conseguir sair daquele lugar. E energeticamente o campo lá embaixo. Aí eu grudava todos os amiguinhos que não querem que a gente caminhe nesse caminho de amor. Porque quando você, mulher, quando uma deusa, ela desperta para esse lugar de eu sou sagrada, eu tenho que me amar, se eu me respeitar e me cuidar direito, a vida vai trazer isso para mim, você ganha poder, magia. Quando você começa a praticar na tua rotina hábitos, lembranças, hábitos onde você vai trazendo na sua lembrança quando tua mente vem te sabotar, quando tua mente quer te derrubar, quando tua mente quer dizer que as coisas estão erradas, quando você vai trazendo pra fora esses novos hábitos, essas novas afirmações, quando tu vai te cuidando melhor, quando isso começa a acontecer, você vai ganhando cada vez mais força, você oscila menos. E é nessa oscilação menor que você vai magnetizando pra tua vida. Mais prosperidade, relacionamento harmonioso, leveza, realização de sonhos. É onde você se conecta com o teu propósito, gente, aqui, ó. É lá que eu tenho que ir. E você mira lá, e você vai lá, e você abre o teu campo para tudo aquilo que não faz parte desse caminho sair. Sem medo de ficar sozinha, sem medo de estar perdendo algo. Lembrando que a coisa mais cara que você pode perder nessa existência é de viver os teus sonhos, é de se realizar, é de viver aquilo que a tua alma quer que você viva. Você já parou pra pensar muitas vezes? Tem gente que me segue que fala, como eu fiz transição de carreira, eu me conecto com muitas mulheres que têm esse desejo, essas missões, esses propósitos, e não necessariamente para trabalhar como terapeutas, mas para mudar a vida, o rumo da vida delas. Eu me conecto, a minha energia conecta. Né? A minha história conecta com você que tá ouvindo. Em algum nível a gente se conecta. Não é à toa que a gente tá aqui. Então tem muitas mulheres que têm esse desejo de viver um propósito, que a alma chama para fazer algo diferente. E muitas vezes não consegue ter clareza do que é isso.
E não tem coragem de viver isso, de buscar isso, de acessar isso. Por que que isso acontece? Porque essa mulher, ela tá desconectada dela mesma. Que quando você vai voltando pra você, Deusa, você vai se tornando mais forte, mais intuitiva. Você vai acessando essa sabedoria da tua alma, que vem através, não vem através da mente, de você pensar, racionalizar, estratégia. Vem através de você aprender a sentir o teu coração. Essa é a grande sacada do feminino. Porque a mulher, quando ela está no seu feminino, ela consegue sair da mente. E quando você sai da mente, você vai soltando o controle, camada por camada, pouco a pouco. E esse soltar o controle de verdade é o que vai te trazendo fluidez na tua vida, nos caminhos, é o que vai te trazendo as respostas, a clareza, é o que vai abrindo o campo para você poder ir um pouco mais. Só que isso não acontece do dia para a noite. Não é uma fórmula mágica. Não tem o pó de plim, plim, plim. Tem você decidir fazer isso. Escolher. Eu escolho viver algo diferente. Eu escolho realizar os meus sonhos porque eu mereço viver uma vida incrível. E uma vida incrível é uma vida, sim, com um parceiro do seu lado que te ame, te respeite, te some na sua vida, que te apoie. É uma vida onde você prospera, sim, porque dinheiro é bom, a gente precisa de dinheiro. Dinheiro nos traz a facilidade de viver uma vida mais harmônica, então você merece isso. Só que você só vai conquistar essas coisas quando você conquistar primeiro você. Se você não conquistar essa reconexão profunda contigo, não vai ter relacionamento compatível. Não vai ter projeto saindo do papel. Não vai ter uma vida de propósito, de prazer, liberdade. Que mulher hoje que não quer se sentir livre para se expressar sem ter medo do que os outros vão dizer. Porque às vezes você se expressa, mas você se expressa com medo. Você tem medo de mostrar a tua verdadeira essência. Você tem medo de mostrar quem tu é, o teu brilho. Ou por medo de ofuscar o outro, ou por medo de perder alguém, ou por medo de ser abandonada. E aí você fica numa caixinha, numa bolhazinha, porque você não tem coragem de assumir essa grandeza que você é. Só que quando você assume isso pra você, se veste de você. Tira todas as máscaras, as cascas, tira tudo que não é você. E se veste de você sem medo, onde você se vulnerabiliza para a vida, para quem tá ao teu redor. E quando qualquer pessoa ao teu redor não te apoia, não te lembra da tua grandeza, você tá ali por você. Essa é a grande sacada, você estar ali por você. Você não precisa de nada fora, de nada externo, você precisa de você. E quando você descobre isso, você acessa a tua força. Você acessa esse feminino mágico que transforma, que realiza, que conecta e que vive uma vida prazerosa, uma vida com liberdade, que tem coragem de arriscar, que não tem mais medo de perder o outro, de perder alguma coisa na vida, porque sabe que a maior perda é perder a si mesma. E somente quando uma mulher entende isso e se reconecta com isso, com essa essência, com essa verdade, é que a vida dela do lado de fora começa a se organizar. Porque é de você que vai partir tudo isso. Você é mestra do seu caminho. Você tem todas as respostas. Só que você precisa voltar para você para se conectar com isso. E como que você volta para esse lugar? Se reconectando com o teu feminino, equilibrando, saindo desse excesso de energia masculina, saindo desse lugar onde você tem que guerrear para ter tudo e aprendendo a equilibrar, porque o masculino ele é importante. O masculino planeja, tem estratégia. A gente usa essa energia para entender, quero ir para lá. O que eu preciso fazer para ir para lá? Chama o masculino, mas para executar esse plano é o teu feminino solar. E aí sim, você vai viver essa vida com realização, com prazer, com leveza, com amor por você, gente. Quando você aprende a se amar, a vida te ama. Você não tem noção, você aprende a se amar, a vida te ama.
Vocês já devem ter ouvido falar assim, ó. O universo só diz sim. Só que quem tá dizendo não para aquilo que você deseja viver é você. E esse não tá vindo do que tá no teu inconsciente, daquilo que você não sabe ainda que é um problema, mas que você se comporta, age dessa maneira. Sem saber. Tá vendo o problema, sabe que não tá bom e não sabe como mudar e tenta fazer o que todo mundo faz e não muda. Por quê? Tá numa camada onde você não vê. E tem uma camadinha dentro de você que tu só acessa quando você começa a se reconectar com o teu feminino. Senão, não. Então, mais uma vez, se você quer entender mais profundo como isso funciona pra você, escreve aqui embaixo feminino para você receber lá no teu direct o meu formulário da minha consultoria gratuita, onde eu vou ajudar você a olhar para tudo isso e entender o teu processo. É só escrever feminino aqui embaixo que você recebe lá no teu direct. Tenho 5 vagas por semana para essa consultoria gratuita, tá? Então, se você deseja aprender um pouquinho mais e entender, esse é o momento, essa é a oportunidade. Faço lives na semana só para abrir essa oportunidade para quem vem me ouvir. Para você que vem me ouvir. Eu vou dedicar o meu tempo para ajudar você a entender o seu caminho, o seu processo. E por que eu falo isso? Né? E gosto sempre de trazer essa visão aqui. Eu já fazia muita terapia. Eu andava nesse caminho do autoconhecimento há um tempo. Já tomava ayahuasca, medicinas da floresta, né? Participava de retiro. Já fazia muita coisa, gente. Já tinha essa conexão espiritual mais aflorada. Eu já estava nesse movimento há um tempo. Ixi, ó, vinha caminhando. Trabalhava meu campo energético, trabalhava campo mental, trabalhava campo emocional, fazia de tudo. E mesmo assim, eu ainda sentia que estava faltando uma coisa. Eu sentia um vazio. E era uma desconexão. Tipo, o que é o prazer em viver? Como é ter prazer em viver? Eu ainda sentia que eu estava sobrevivendo. Essa é a grande sacada. Eu ainda sentia que eu estava sobrevivendo. Numa vida tão boa. Numa vida onde nunca nada me faltou. E por que eu carregava esse sentimento? Porque eu estava tão distante de mim mesma que nada fora ia me fazer sentir completa. E vou mais tarde ainda, vou voltar um pouco mais. Teve épocas na minha vida onde eu vivia rodeada de pessoas. Festas, amigos, camarote, viagens. Vivia nesse lugar. E eu sempre sentia esse vazio. Porque não importava onde eu estivesse. Eu estava distante daquilo que era mais importante. E a única coisa que poderia me preencher, que era eu mesma. E aí a gente vem para o lugar de que somente uma mulher inteira em si é que manifesta um relacionamento de alma. É que se conecta com uma pessoa que também é inteira nela. Para ao invés de cobrar, ao invés de te fazer sentir medo, culpada, é uma pessoa que te mostra a outra face. Uma pessoa que quando você tá precisando lembrar da tua força, essa pessoa tá ali. Que é quando você oscila, quando você tá nesses períodos de oscilação emocional. Mulheres são cíclicas. E mulher, por ser cíclica, vai oscilar. E a grande sacada é o que, gente? Não que você precise de outra pessoa, mas você busca isso. Porque nós somos seres humanos e viemos aqui para viver em pares, em sociedade, ter relacionamentos, sejam afetivos ou não. Então a gente precisa do outro para poder melhorar quem somos. Então nada mais justo do que você se conectar com uma pessoa que também tenha essa amorosidade pela vida, pela experiência, e que possa, no momento que falta em você, estar ali para te apoiar e não para te fazer se sentir pior do que você se sente, não para te criticar mais, não para te fazer se sentir culpada ou ter medo de você vulnerabilizar aquilo que está te incomodando e você ser deixada, ser traída, ser abandonada. Você não merece isso. E se você vive isso hoje, você não consegue sair
desse relacionamento, você não consegue dizer tchau pra essa fase da tua vida, é porque você tá amando mais qualquer coisa fora o outro do que você. E aí o teu amor tá direcionado na direção errada. Porque se você não se amar de verdade, mais do que qualquer pessoa, do que qualquer situação, você vai continuar vivendo esses mesmos ciclos. Aí tu vai me dizer, Andressa, eu sou mãe, tenho filho, meus filhos são as coisas mais importantes. É muito importante ter filhos. E realmente, seus filhos são muito importantes pra você. Seu amor por eles deve ser gigante. Só não deve ser maior do que por você mesma. Porque eles têm a experiência deles. E você foi o portal pra eles virem aqui viver isso. Mas a tua jornada é a tua responsabilidade. A deles, depois de você tem responsabilidade por eles até um tempo. De ajudar, apoiar, cuidar. Depois é por conta deles. Não é mais com você. A vida deles vai continuar seguindo. E a sua? E a sua? E quando você aprende a se amar de verdade em primeiro lugar, você ensina isso para as gerações que vêm depois. E isso torna a vida do teu filho e da tua filha muito mais leve. Porque acaba em você esse ciclo de não poder ser inteira. E só de você fazer isso, por você, energeticamente, quem vem depois recebe essa mesma configuração, essa mesma energia. Porque você curou em você. Entende? E se você não curar em você, vai continuar se repetindo geração por geração até que venha outro para fazer isso. Até que venha outra. Só que você não quer. Para e reflete comigo. Você deseja que teu filho, a tua filha vivam os desafios que você vive hoje? E vamos voltar. Tenha certeza que a vida que você vive hoje, a história que você vive hoje, ela já foi repetida pelas gerações que vieram antes. Às vezes a gente não para pra pensar, né? Mas a sua mãe e o seu pai tiveram o mesmo desafio que você tá tendo hoje. Só que eles não tiveram lá atrás acesso às informações que você tem hoje pra você poder resolver isso. E foi muito importante eles terem vindo antes e vivido isso. Porque eles estão dando oportunidade pra tua alma se curar através da história de dor deles. E quando você libera isso energética, espiritualmente, do teu campo, você faz uma limpeza nessa geração, nesse sistema. Tanto para os que vieram antes, para os que vêm depois. Só que para isso a gente tem que olhar pra gente com mais amor, com mais paciência. E dizer, ok, o que é que eu preciso fazer agora para mim me curar? Por mim, pelos que vieram antes e por quem vem depois. Mas é primeiro por você. Porque você merece viver uma vida de prazer, de liberdade. Você merece se sentir viva, entende? Você merece se sentir amada. E você merece se amar, cuidar bem de ti. Quando tudo e todos faltar, você vai estar ali. Aonde você vai, você está. Então, quando você começa a se reconectar com a tua essência, com a tua essência que é o feminino. Você é uma mulher que me ouve aqui. Então, a tua essência é o feminino. Você tem as duas energias dentro, yin e yang, e você tem que estar com elas equilibradas. A grande sacada dessa cura, dessa vida leve, dessa vida com prazer, dessa vida onde você não sobrevive, mas você vive, é esse equilíbrio. E aí eu vou voltar só para fazer um parênteses pro que eu tava falando lá no começo, que é o grupo das minhas mentoradas hoje cedo falando, se cobrando, né? Se culpando muitas vezes por ter tudo, por não ter daquilo que reclamar. E tá se culpando por ainda sentir que falta algo, que não tá fazendo o suficiente. Tem tudo, tá conquistando sonhos, realização assim, do lado de fora, 100%. Mas ainda sente que tem que fazer mais, ainda sente que tá faltando. Se culpa, se cobra, se julga, se chicoteia. Por quê? Porque aquilo que tá faltando é aquilo que você não tá olhando. Você tá resistindo a olhar, que é o teu feminino. Você, deusa, a tua essência. Então, muitas vezes, aquilo que eu tenho falado, faz terapia, participa de medicinas da floresta, já fez muita busca aí fora de autoconhecimento,
diz tudo, mas ainda não olhou pro feminino. Você não olhou para aquilo que você é. E olha só que loucura. A gente só consegue aceitar e parar de resistir o nosso feminino quando a gente começa fazendo isso pelo pai e pela mãe. Você é 50% cada um. Então, se você tenta excluir uma dessas partes da tua vida, você tá tentando se excluir da tua própria vida. Não tem como você ser uma mulher inteira se você não olhar para isso. E como que você consegue olhar para isso? Como que você consegue curar isso? Porque muitas vezes sim, você tem histórias tristes, né? Com essa mãe, com esse pai, memórias difíceis, memórias traumáticas. Você tem isso. E tá tudo bem, faz parte. Mas quando é que você vai conseguir olhar para isso e ressignificar? Quando você conseguir olhar para você. Quando você decidir olhar para você. Não tem como ser diferente. Então eu quero, novamente, escreve feminino aqui para você receber lá no seu direct o formulário de aplicação da minha consultoria gratuita. 5 vagas na semana para mim te ajudar a entender isso em profundidade. Entender quais são essas dores que muitas vezes você não enxerga, ou se você enxerga, você não olha. Te dizer da onde essas dores vêm, porque eu vou te dizer da onde elas vêm. E eu vou te apresentar qual é a jornada de reconexão para você viver essa reconexão contigo. E desse lugar onde você se reconecta com você, você consegue entender o quão valioso é você parar de se cobrar, você parar de se culpar. E ao invés disso, você começar a se aceitar, se acolher, se nutrir nesses momentos difíceis. Vencer essas camadas da mente que fazem você toda hora estar se criticando. Sim, a gente tem defeito. A gente oscila. É normal. Mulher cíclica. Mulher é cíclica. E quanto mais a gente tem consciência disso, e quanto mais a gente conhece sobre isso, quanto mais a gente se conecta com o nosso útero, com nossa menstruação, com as fases da lua, quanto mais a gente tem essa sabedoria em nós, de nós, por nós, mais é fácil você controlar essas oscilações e você não ficar muito tempo aí. É mais fácil você olhar no espelho e dizer, ok, hoje é tal dia do meu mês, e eu tô assim, o que eu vou fazer de bom com isso? Ao invés de se xingar, se criticar, querer mudar, querer, enfim, estragar teu dia porque você não tá no teu melhor dia, não tá se sentindo no teu melhor dia. Quem é mulher sabe, a gente tem vários dias que a gente não se sente no melhor dia. E o pior de tudo é quando a gente tá nesses dias e a gente quer mascarar pra gente mesma. A gente se esconde atrás de um monte de máscara. Ao invés de a gente encarar de frente isso. Maturidade é você encarar de frente os teus dias ruins. E escolher. O que você escolhe fazer com um dia ruim? O que é que você escolhe fazer com um dia ruim? Se você escolher olhar pra ele como um dia ruim, olhar pra você como uma pessoa que tá vivendo um dia ruim e pegar e ficar batendo nessa tecla o dia todo, dia após dia, a energia vai lá embaixo, o campo baixa, conecta mais energia em você. E aí é como se você já estivesse descendo e ganhasse, mais força ainda sendo puxada pra baixo. Sabe quando você decide fazer algo diferente e começa tudo ao redor dar errado? Vou olhar pra mim, vou fazer terapia, vou fazer essa consultoria da Andressa aí, vou assistir um vídeo no YouTube, vou escutar um podcast pra me ajudar, sei lá o que você vai fazer. Vou estudar o professor Hélio Couto, não sei. O que você vai fazer é com você. Qualquer coisa que você decida de fazer. Você pede pra Deus sinal, pede ajuda e aparece lá na sua tela um ser vivo falando alguma coisa, uma live, um vídeo, um Reels, uma campanha, qualquer coisa. E você decide, não, vou parar pra fazer isso. Aí queima a panela, derruba copo d'água no chão, fura o pneu, vai sair pra ir no encontro que vai ter, fura o pneu do carro, a criança fica doente, o filho tá dormindo, acorda desesperado, começa a ter febre. O que é tudo isso que parece que não quer que você faça esse movimento? As resistências que são geradas no teu próprio inconsciente por conta desses medos, desses bloqueios, dessas crenças, desses traumas, que não querem que você saia desse lugar, porque aí tá confortável e seguro pra você continuar vivendo desse jeito, sobrevivendo muitas vezes. 2,
Teu campo de energia tá tão baixo que se pluga um monte de coisa aí e diz, vamos ficar aqui que a gente tá querendo ficar aqui. Por que eu vou deixar vocês se a gente quer ficar junto? E não é que você tá sendo atacada espiritualmente, que a culpa é do obsessor, da energia, nada disso. É sua responsabilidade. As energias só se conectam no seu campo porque você baixa a tua frequência. Através de muitas vezes você tá se cobrando demais, se julgando, se criticando. E quando você faz isso por você, você abre brecha para que as pessoas que cheguem na tua vida façam o mesmo. Ou na sua cara, ou pelas costas. Que daí quando acontece essa frustração, né? Onde acontece esses movimentos onde, mas fulano só fala mal de mim, ciclano só me critica, meu marido não me ama, só me aponta o dedo. Tô num relacionamento onde a pessoa não me dá um elogio, não me apoia, não me ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinha. Aí que tá. Você tá fazendo o que por você? Você quer que venha de fora uma coisa diferente daquilo que tu não faz por ti? Impossível, gente. Impossível. Tudo começa por você. Aquilo que você quer receber da vida, aquilo que você quer receber do outro, você tem que começar se dando. Você tem que começar fazendo. Senão, sinto muito em te falar. Vai continuar recebendo mesmo. E depois que uma pessoa fala isso pra você, que você escuta, que eu não devo ter sido a primeira que tá falando isso, você já deve ter escutado, você já deve buscar, se você tá no meu perfil, se você assistiu isso aqui gravado, então nem se fala, você tá nessa busca de certeza, quem tá aqui tá na busca, quem passou aqui tá na busca, quem vai chegar aqui tá na busca, é todo mundo conectado. Depois que você ouve, não dá pra fingir que não ouviu mais. Aí você tem uma escolha. Ou você escolhe mudar e fazer algo diferente pra se curar e pra avançar, ou as coisas tendem a ficar pior até que você faça algo. Porque é uma lei. O universo ele funciona dessa forma. Ele te mostra e te dá a possibilidade de você ir. Se você não for, você tem um contratinho pra viver nessa vida e pra resolver. Então, se você não for por amor, você vai acabar tendo que ir pela dor. E eu vim pela dor. Não recomendo. Não recomendo. Então, acho que hoje eu queria trazer um pouco sobre isso mesmo. E vou atender daqui a pouco uma deusa, então vou encerrar aqui. Novamente, se você participou dessa live, se você vai assistir gravado, e se você quiser entender mais sobre o que eu tô trazendo aqui, basta você escrever feminino aqui embaixo, ou aqui ao vivo, ou na legenda, ou ir até o meu perfil, lá na minha bio tem um link e tem uma consultoria Retorne a Si Mesma. Que é essa consultoria onde de você parte tudo. Que eu abro 5 vagas gratuitas por semana para aprofundar isso que eu trouxe aqui contigo, no teu caso específico. Então, às vezes você acha que não precisa fazer nada. De nada, deusa. Que bom que você estava aqui, Samara linda. Então, às vezes você acha que não precisa fazer nada, às vezes você acha que já está no caminho, às vezes você acha que é isso aí que tá ok, e às vezes você precisa ter mais clareza. Clareza, para saber aonde vai, para saber como fazer, para saber por onde começar, para entender o que tem que curar. Aí, o véu rasga, tá bom? Gratidão para quem esteve aqui comigo, a oportunidade está aberta. Espero ver vocês do outro lado, senão sexta-feira a gente se encontra aqui de novo, 12h15, meio-dia 20, tô entrando aqui, tá bom? Um beijo, deusas, e uma ótima quarta-feira.